Capítulo 1 nós vimos que Jó era um sheik árabe, justo e sábio. No capítulo 2, o caos de sheik árabe ao lixão, o desejo de suicídio ou eutanásia. No capítulo 3, o desejo de ter sido abortado. Nos capítulos 4 ao 26, Jó refuta os falsos amigos legalistas, dogmáticos e místicos. Ele faz Bildade e Zofar. Jó, capítulo 27. Revelare. Como falei ontem na escola em Criciúma, Jó é uma história que tinha de existir, precisava existir. Alguém teria de registrá-la. E esse alguém, para ter tal visão, tamanha visão, só poderia ser Salomão. Você consegue compreender que se Jó fosse o personagem de uma história que perdeu um filho, 2 filhos, você ia dizer assim, eu também. Se Jó fosse alguém que se divorciou, que a mulher dele traiu ele, como Oséias, vocês iam dizer, eu também. O marido traiu, eu também. Se Jó fosse um personagem que perdeu tudo, depois recomeçou, você ia dizer, eu também. Ficou doente, depois ficou bom. Se recuperou de um câncer, de um tumor. Eu também. Não. Jó é a história daquele homem que perdeu tudo. 10 filhos. 12.500 animais. Animais que representavam, naquela época, aviões, jatinhos, iates, ônibus, carros. Vocês conseguem entender isso? A história de Jó é a mais terrível para que a gente pudesse ter na história. Quem lembra do vídeo Exatidão da Criação? É no mesmo espírito. Uma história de um homem que teve muito e perdeu tudo a um ponto de ficar como ninguém ficou. Para que ninguém possa olhar essa história e dizer assim, eu também. O objetivo da história do autor é que você se coloque abaixo de Jó e diga, realmente esse homem sofreu. E não é o que nós fazemos? Então o autor conseguiu o seu objetivo. E Deus conseguiu o seu objetivo. O objetivo de ter uma história dessa, tão linda, tão preciosa, citada por Jesus em seus dias. Jó continua a sua defesa e tréplica aos 3 amigos legalistas e místicos. Juro por Deus. Pode jurar por Deus ou não? Nós já falamos sobre isso. O legalista não pode nada. Não pode desejar se matar. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não pode. Ontem eu fiquei sabendo que mais 2 pessoas que eu nem sabia tinham se afastado da filosofia X por causa da minha escolha sentimental. Olha, sabe o que vocês fazem? Nem vou dizer o que vocês fazem. Gente, vamos evoluir. Vamos paganizar esse X, pelo amor de Deus. É impressionante como tinha legalista aqui dentro. E tem ainda. O que tem de legalista? Ontem eu fiz uma pegada, né, meu bem? Ontem eu fiz... Roberto, fala aí, Roberto, que foi comigo. A Marisa está aí. Ontem eu fiz Claudina Poçama. Ontem eu fiz uma pegada com a escola de Criciúma. Vocês não viram, porque essa parte não transmitiu ao vivo pelo Instagram. Eu falei sobre o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ex-procurador, que, vocês sabem, vazou o áudio dele dizendo que queria dar um tiro na cara do ministro Gilmar Mendes e depois se matar. Aí eu falei, se ele tivesse executado isso, ele iria para onde? Inexistência, rehologramação ou absolvição? Julga aí. Todo mundo dizendo, rehologramação, inexistência, absolvição. Aí todos vocês erraram. Aí eles, por quê? Eu falei, porque vocês não são Deus. Peguei vocês. Aí todo mundo, puxa, é verdade, nós julgamos, nós fomos Deus. Se colocamos no lugar de Deus, como é que pode? Você acabou de falar sobre intenção,
Só Deus conhece toda a complexidade, toda a equação, todo o logaritmo, são tantas coisas, só Deus para conhecer o coração dele. Que coisa vocês! Viu? Ainda bem que eu não fiz essa pegadinha ao vivo aqui também, né? Senão vocês estavam caindo também. Juro por Deus, pode falar juro por Deus ou não? Pelo Todo-Poderoso que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Peraí, Deus enche de amargura o coração? Que história é essa? Juro que enquanto Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Olha que interessante. Olha, isso aqui é interessantíssimo. Sabe por quê? Porque na visão do místico, tudo que não pode falar ou fazer ou vestir ou sei lá o quê, não toques, não proves, não manuseis. Quem lembra? Colessaiá, Bíblia original, quem lembra? Abre aí tua Bíblia original e leia lá, Colossenses 2, 18 ao 23. Não toques, não proves. Tudo que eles dizem não pode, não importa. São coisas insignificantes. O quê? Você está jurando por Deus, mas está na Bíblia. Não jurais, nem pelo céu, nem pela terra. Eu desejo a morte. O quê? Você está desejando a morte? Se a Bíblia diz... Sabe, não nada pode. E olha a concepção ex de Jó. O que não pode é mentir, é ser falso, é ser hipócrita, é ser injusto, ouvir um lado só. É não ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Isso é que não pode. Bem-vindo, Antônio Rodrigues, primeira vez. Isso é que não pode. O que não pode não é ter desejado a morte. Não, e Jó diz, eu não menti. Sempre fui da verdade, sempre fui sincero. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Você vê, você tem que dizer que você é pecador, sim. Tem que dizer, tem que dizer. É igual o pessoal faz aqui no YouTube. Ah, que você é muito dono da verdade. Você passa uma imagem muito... Você se acha. Gente... Eu tenho convicção no que eu falo, porque eu estudo horas antes de trazer alguma coisa. Aí vai dar tua confiança ou não, tua evolução ou não. Talvez você não esteja preparado para o ex. Sabe o que acontece nas entrevistas que eu faço? Alguém pode testemunhar aí se foi o teu caso? Sabe o que acontece? A maior parte das pessoas, elas assistem um vídeo meu, 2 vídeos meus, e ó, somem. Não conseguem. Não estão preparados. Aí depois de anos, eu não disse meses, eu disse anos, elas dizem, peraí, você entende? O pergaminho é o mesmo, mas os olhos são outros. Não venha querer que eu mude meu jeito de ser se eu estou sendo sincero. Por que as pessoas têm esse costume de querer que a gente seja o que eles querem que a gente seja? Eu acho que um líder ideal tinha que falar assim, tinha que fazer assim, tinha que casar assim, tinha que andar assim, tinha que se vestir assim. Aí eu acreditava. Gente, vamos pegar tudo isso e vamos jogar no lixo? Vamos evoluir, vamos! Iluminare. Vê a dispensação da consciência até hoje, até o fim do crivo, conforme Romear capítulo 2 aqui já revelado, tudo é segundo a consciência. Vocês viram ali, ó? Olha o que ele diz. Pois a minha consciência nunca me acusou.
Está aí na tua Bíblia, na tua BS, Jó falando. Todos que me julgam como vocês três só podem ser maus. Uma coisa eu vou dizer, vocês são do mal, porque uma pessoa do bem não faz isso. Que esperança terão os ateus quando a morte chegar para eles? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois o Criador não é a esperança e a alegria deles. Eles nunca oraram, desejaram ao Criador, então quando eles forem morrer, como é que eles vão clamar a Deus? Como é que Deus vai atender eles? Por quê? Porque eles estavam acusando Jó de ateu, de um homem que perdeu a fé, de um homem que perdeu as esperanças. Agora é assim, se você for sincero e realista, você perdeu a fé. É pecado ser realista, pelo amor de Deus. Tânia diz assim, eu sou evangélica, me permita que eu assista às suas aulas. Claro, recebam a Tânia Gomes com muito carinho, com muito amor. Vou ensinar a vocês como é grande o poder do Criador através da sabedoria suprema. Agora me escutem, silêncio, e parem de falar bobagens. Para quê? Como Jó acidificou, intensificou as palavras, dizendo parem de falar bobagens, e subiu a ira deles. E toda vez que sobe a ira, o ego, o que acontece? Vem interrupção. Aí na sua Bíblia, mal dividida, capítulos e versículos, você não sabe. Mas nos originais, Zofar acaba de não suportar o que Jó falou e interrompeu a sua fala dizendo, Deus castiga sim os homens maus, Jó. Os filhos dos homens maus passam fome, morrem na guerra, ficam doentes, morrem depois de ficarem enfermos e suas esposas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo. Mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a sua prata. Revelarem. Esse texto é idêntico aos provérbios e aos textos de Eclesiastes, como vimos nos originais de Provérbios e Eclesiastes, provando que quem escreveu mais uma vez é Salomão. Se você consegue lembrar de tudo que a gente viu em Eclesiastes e Provérbios, você vai ver que esse texto aqui é muito, muito similar. Linguagem salomônica. Zofar continua a interrupção, a interpolação, a fala de Jó. A casa que o homem mal constrói, Jó, dura tão pouco tempo como uma teia de aranha ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama. Que indireta, né? Como Bíblia legalista gosta de dar indireta. Indiretinha, 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 indiretão. Eita coisa triste. O homem mau vai rico para a cama. Mas é pela última vez, pois quando acorda a sua riqueza já se foi, o terror o arrasará, como se fosse uma enchente de noite, a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia e o apavora com seu poder destruidor. Você vê que mesmo depois de tudo que Jó falou, na resposta, refutação, na réplica, ainda assim, eles continuam na visão de julgamento, nessa linguagem legalista e eivada pelo medo. Você já viu que a pregação do místico é sempre eivada pelo medo? O objetivo é causar em você terror, é convencê-lo através do terror. Ele conta qualquer história, nem que ele invente uma, nem que seja uma história, para lhe colocar terror. Jó capítulo 28. Depois de ouvir a interrupção de Zofar, Jó continua a sua fala. Veja, Jó estava dizendo, chega, agora que acabaram todas as réplicas e tréplicas, eu vou apresentar a vocês a sabedoria suprema. Deixa eu ensinar vocês. Chega de bobagem. Para quê? Quando ele falou chega de bobagem, Zofar já interrompeu de novo.
E já veio com a pregação do medo. Aí quando acabou a interrupção, Jó, será que eu posso falar agora? Eu vou poder falar? Eu quero falar, eu quero vos ensinar. Deixa eu lhe apresentar. Deixa apresentar a sabedoria suprema, como lá em Provérbios 8, 9 e 10. Zofar, eu já lhe disse, o Criador não castiga os maus. Não venha com essa prédica da fobia, medo. Deixa eu vos ensinar sem ser interrompido. Vou lhes apresentar a sabedoria suprema. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Gente, quem lembra dos meus vídeos graus, onde eu falei que apenas 1 a 3% da terra, da crosta, da ígnea, do magma, tem pedras preciosas, tem metais valiosos. O físico aponta para o metafísico. Se é assim no mundo material, é assim também no mundo imaterial. Você só aproveita 1 a 3% de preciosidade. O resto é terra. E não quer dizer que não seja bom. Tem que ter o solo. É assim que a vida é, meus amigos. Uma relação sexual. Quanto tempo para um orgasmo? Meu Deus, que isso, Vaco? Ué. Numa alimentação, quais são os ápices de uma alimentação? Você vai se entreter num filme, vai ler um livro, é um jogo. Quais são os ápices de alegria? O resto é terra, o resto é solo. Mas é importante. O cidadão vai para o Beto Carreiro, né, Edmur? Fica na fila 50 minutos. Quando chega na hora do brinquedo, 50 segundos de duração. Assim é a sabedoria, meus amigos. Assim é a filosofia ex. Quase tudo não tem sentido, quase tudo é show de Truman, quase tudo é mentira, quase tudo é terra, é solo, mas é importante, quase tudo é dualidade. São perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. Você assiste esse programa de 1 hora, 1h30, e você vai sentir alegria, este orgasmo. Você vai sentir esse transe, essa excitação, esse ápice, esse nirvana, o que você quiser, o nome que você quiser. 1 minuto. Não é 1 minuto? Assim é esse capítulo aqui, ó. Capítulo 28 de Jó é incrível. É como o 8 de Provérbios. Olha o que ele está dizendo. Mineradores, o ferro é tirado da terra e das pedras e se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas. Os falcões também não conhecem, mesmo sendo os mais velozes, tendo os melhores olhos, a melhor visão. Eles não conhecem o caminho das minas, o que existe debaixo da terra. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Você pode escrever isso? E trazem para a luz o que estava escondido. Meu Deus.
e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Minas, cavernas, grutas, minas e minas de sabedoria. Diga assim: ô frater Sor. Tem muita gente que me chama de frater, eu acho engraçado. Pode, mas olha, cuidado, tem que entender bem. Mas menos mal, se me chamar de Sor aí que complica. Não é porque eu tenho tomado muita soja, que a Claudina Poçamai me encheu de soja ontem lá em... E a soja efemina o homem. Ei, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Você sabe o que é filosofia X? Você vai chamar os fraters e sors agora de mineiros. Alô, Minas Gerais. Diz assim: ô mineiro Edmilson, mineiro Davi, mineira Dulcineia. Onde estão os mineiros aí? Os mineradores ou mineiros. Eis aqui uma mina. Em que lugar está a filosofia? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram ela neste mundo. O oceano afirma: aqui não está. E o mar diz: aqui a filosofia também não está. Ela não pode ser comprada com ouro nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. De coral e jaspe nem se fala. Do coral e jaspe nem se fala. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Olha a citação da Etiópia, mostrando mais uma vez a autoria de Salomão. Para quem assistiu Cantares original sabe. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comparada com o ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a filosofia? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem. Linguagem pueril, pelo amor de Deus. Vai ter pastor que vai dizer: existe um demônio terrível da morte, existe outro demônio terrível da destruição, ou aqui é Satanás. Nada disso. A destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar que existe filosofia. Só o absoluto bem e mal, vida e morte, o criador da morte, o criador da vida, o criador da destruição, o criador sabe onde está a sabedoria. Porque os seus olhos alcançam os lugares mais distantes do mundo, isto é, do cosmos material. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando o Criador regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. Revelare.
Como assim Deus viu a sabedoria quando fez todas essas coisas? Foi na criação dos 7 dias tipológicos que Deus viu a sabedoria? Linguagem poética, pueril, infantil, revelai, sabedoria que é cabala, números, símbolos, simetria cósmica, código-fonte, matrix, árvore da vida, modus operandi, modus perfeito de como tudo foi planejado, formado, plasmado, criado. E é essa sabedoria suprema da geometria sagrada. Quem assistiu aquele vídeo extraordinário, transformador da geometria sagrada, que nós anunciamos e revelamos. Jó continua. E o Criador disse aos seres humanos: para ser sábio, para encontrar a sabedoria, o homem precisa ser meu aluno. Quem é aluno de Deus aí? Me temer, isto é, me respeitar, conhecer o mal, e depois de conhecer o mal, decidir ser do bem, se afastar do mal, negar o mal. Se o homem fizer isso, então ele será sábio. Jó capítulo 29. Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que o bem estava comigo. Naquele tempo eu estava na luz do bem, na luz que o bem traz. E o mal não tinha poder sobre mim, tudo era delta para cima. Naqueles dias eu estava bem de vida. Isso, né? Para quase todas as pessoas aqui em Balneário Camboriú, aí na tua cidade, São Paulo, Gramado, onde você for, Nova York, estar bem de vida é estar com E aí, como é que ele tá? Ah, ele tá bem de vida. Que patético. Onde estão os alunos, professores e aspirantes para responder? O que é estar, ser bem de vida? Segundo Jó capítulo 28, segundo Provérbios 8, 9 e 10, segundo tudo, estar ou ser bem de vida é ter a filosofia e não o dinheiro. Você vê como o judaísmo, o sionismo, a visão salomônica equivocada das raízes abraâmicas, das armadilhas de Deus estão dominando a mentalidade humana. Os homens todos acham que estar bem de vida é dinheiro, mas é filosofia. Salomão, Deus disse, filosofia ou dinheiro? Estar bem de vida é dinheiro ou sabedoria? Naqueles dias eu estava bem de vida. O meu lar estava protegido do mal. Os meus filhos estavam sempre perto de mim quando eu estava no bem, quando tudo estava bem. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite à vontade, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para o tribunal da cidade, tomava o meu assento. Olha que revelare. Capítulo 29, hein? Quando eu saía, algumas bíblias traduzem errado, colocando ele como juiz, para esconder que ele não era o personagem de Salomão, um judeu. Escreva aí,
Quando eu saía para o tribunal, para o governo, para o palácio da cidade, do governo, da prefeitura, o que você quiser, e tomava o meu assento como sheik árabe, líder importante da nação, os jovens me viam e abriam passagem, os idosos se colocavam de pé, as pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio para ver eu chegar. Naquele tempo as autoridades colocavam a mão sobre a boca para me ouvir. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois diferente do que vocês me julgaram, eu ajudava os pobres que realmente precisavam e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me agradeciam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, parte da minha vida. Minha justiça era como a minha roupa, que eu uso todos os dias. Todos os dias me visto, todos os dias eu era justo. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Eu era o pai dos pobres. Ei, esse título não é do Lula, esse título é de Jó. Está na Bíblia, na BS, na Box. Eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Qual é o título de hoje? Qual é o título da capa de hoje? Revelar. Vê, Jó era um sheik árabe considerado pelo Criador como justo, sendo pai dos pobres. Escreva aí, pai dos pobres. Escreva aí, defensor dos direitos dos imigrantes. É isso que Deus julga como justiça. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra mais justo do que ele. Por que que ele era o mais justo? Ei, pastores sionistas, vocês pró-Bolsonaro, Trump, Benjamin Netanyahu, que querem dominar este mundo, escutem-me, escutem. Jó, que vocês pregam o capítulo 1 e 2, aqui no 29, é o pai dos pobres, é o defensor dos direitos dos imigrantes, ou seja, ele não era de direita, ele não construiria um muro na divisa dos Estados Unidos com o México, ele não causaria uma guerra com a Venezuela, nem com Cuba, nem com a Coreia do Norte, nem com o Irã, nem com a Palestina. Ele não era Bolsonaro, nem Trump, nem Netanyahu. Ele não era protecionista, exclusivista, proselitista, sionista, neonacionalista. Ele não governava para os ricos, nem para os empresários. Este texto destrói todo sionismo mundial. Pelo amor de Deus. Vou ler de novo. Eu vou deixar aí na tua tela. Eu vou deixar na sua tela. Você está vendo o que é o ideal? Jó continua. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras os injustiçados, os necessitados, os desprezados, que é o que Cristo fez, que é o que Cristo fará no seu reino de 1000 anos político.
e livrava das suas garras as vítimas. E quase todos, isto é, no original, a grande maioria me respeitava. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa. Minha vida será assim até o fim, estável. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão sempre bem de mim. Eu sempre serei vigoroso e forte. Eu sempre terei saúde. Todos me respeitavam e me ouviam com atenção. Quando eu acabava de falar, quase ninguém discordava. As minhas palavras entravam na consciência deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo do calor. Eles eram desertos e eu era a chuva. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. Só o meu sorriso dava para eles fé. Lembra do delta fé? Coradium emuná. Credere fidelis, confiare, coragem e esperança. Eu era um poderoso sheik árabe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Um líder preocupado com os desprezados. Revelare. Jó é a metáfora perfeita para um bom político, um bom rei, um bom líder. Este é o modelo, padrão, ideal, a ser alcançado pelos que querem ser justos. Jó é a metáfora para você que é juiz, promotor, desembargador, deputado, senador, vereador, prefeito, coronel, general. Para você que é Rosa Cruz, maçom, esotérico, ateu, agnóstico, católico, espírita, evangélico. É um ideal. Pai dos pobres e defensor do direito dos imigrantes. Tudo o que os bíblias legalistas desse mundo, os Elifaz, Bildad e Zofar deste mundo agora não estão fazendo. E se eu disser para vocês que nós vamos terminar o programa de hoje assim, ó. Escreva aí: Zofar é Benjamin Netanyahu, Bildad é Donald Trump, e Elifaz é Jair Messias Bolsonaro. O delta legalista, dogmático, místico, sionista de direita, que não entende o pai dos pobres, que não é o Lula, jamais será, que não é a esquerda de hoje, mas é o ideal de uma síntese justa que pesa dextra e sextra, chamada Job, Jó. Que coisa! O pai dos pobres, defensor do direito dos estrangeiros, imigrantes, dos órfãos, das viúvas, dos desprezados, dos necessitados. A história se repete, minha gente. Jó é uma profecia.
Salomão. Uns são gratos, outros são ingratos. Uns são justos, outros cometem conosco injustiça. Uns nos respeitam, outros nos desrespeitam. Uns ficaram desde 2012, outros nos abandonaram. Outros nos abandonaram e voltaram. Outros não voltarão nunca mais. Outros ainda voltarão. Você que chegou agora, ficará até o fim. Ou você que chegou agora, nos abandonará assim que tiver as respostas que deseja para o teu ego. Mas não importa. Não importa. O que importa é que estamos escrevendo uma linda história. Todos os dias daqui para frente até o fim eu vou terminar com esta frase, provérbio. Tchau. Com Túlio Melo, nosso fráter, no SBT, terminamos esse programa. Até amanhã. Essa semana termina Jó. Boa noite.